Talvez um dia a minha poesia seja simples, natural, como Boa noite a todos. Em primeiro lugar, não sei se estão a ouvir. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, o Luís Maciel, os Srs. Vereadores e todas as pessoas presentes, e em especial ao Vasco Medeiros Rosa, que é o nosso convidado esta noite. Explicar também um bocadinho como é que eu vim parar aqui, também se estar a perguntar. A vida dá assim umas voltas e há cerca de um ano que fui apresentada ao Vasco Medeiros Rosa em São Miguel, onde eu resido, e começamos a falar sobre várias coisas. Uma delas foi Pedro da Silveira. Entretanto, mantivemos assim algum contacto, e também outra por coincidência estou aqui este fim de semana e a Sra. Vereadora Vitorina Silveira pediu-me para fazer esta apresentação e incumbiu-me desta difícil missão de, por um lado, apresentar uma pessoa como o Vasco Medeiros Rosa, que tem um currículo muito extenso e é assim, um trabalho prodigioso, e por outro lado também apresentar uma pessoa que ao longo do tempo fui ganhando muito respeito e que considero uma amiga, e como sabem, às vezes é difícil falarmos dos amigos sem cair assim numa situação difícil, e portanto eu vou-me socorrer aqui das minhas cábulas para não cometer aqui nenhum erro grave. Eu antes de mais queria dizer que é com grande satisfação que vejo que a Câmara Municipal das Lajes, num ano em que toda a atividade cultural foi cancelada ou adiada, lança esta primeira semente das comemorações do centenário de Pedro da Silveira, que hoje faz 98 anos, e poderá muita gente estar a perguntar, mas porquê, o que é que estamos aqui a fazer hoje? E a obra, portanto, depois o Vasco vai falar nisso, a obra do Pedro da Silveira é tão vasta e está encaixotada, e não sei se 2 anos serão suficientes para trazer à luz do dia, e portanto o que eu espero, como florentina e não conhecedora de Pedro da Silveira como o Vasco e outras pessoas que poderão estar aqui, é que haja essa união de esforços, principalmente de vontades, para que nestes próximos 2 anos possa haver essa reunião, escavar esse arquivo, esse espólio vasto do Pedro da Silveira, que é um dos nossos maiores florentinos, figuras da cultura nacional e também regional, e que o Vasco ou outros que se queiram dedicar a esta tarefa possam ter as condições para publicar ou para trazer à luz do dia essa vasta obra. Isto aqui foi. Pronto, vou começar. Peço desculpa, isto é bastante. Em primeiro lugar, queria começar pela parte mais emocional. Em primeiro lugar, o Vasco Medeiros Rosa é sobretudo um amigo dos Açores. Era só isto que eu queria que eu dissesse, obviamente que é pouco, e queria, antes de mais, destacar algumas características, que é uma enorme generosidade e também uma enorme honestidade intelectual em e também esta capacidade de trabalho também prodigiosa que o Vasco tem de não deixar cair no esquecimento toda esta memória cultural e literária portuguesa, onde se também inscrevem os autores açorianos. Tenho aqui que buscar eu peço desculpa. Portanto, o Vasco é editor, jornalista, investigador e é um especialista na obra de Raul Brandão. Eu conheci-o, por acaso, ano passado, na apresentação deste livro, Raul Brandão e os Açores, que é a mais recente obra do Vasco sobre o Raul Brandão, e é investigador, já colaborou com várias publicações
aqui regionais, revistas, também com o Açoriano Oriental, é colunista no jornal O Observador e também trabalha, tem uma vasta pesquisa na Biblioteca Nacional e sobre toda a atividade cultural portuguesa. Tenho aqui, vou só tirar aqui mais umas notas. Foi curador de 2 exposições na cidade do Porto sobre Raul Brandão, decorrentes das comemorações dos 150 anos do seu nascimento. Também fez um estudo de motivo, recepção e edição, 1924-2018, das Ilhas Desconhecidas, do Raul Brandão, e recentemente foi autor deste livro. Colabora também na organização de textos de vários autores, como o Onésimo Teotónio de Almeida, também açoriano, e prepara neste momento a publicação dos dispersos do Vitorino Mésio em 2 volumes de obra completa na nova edição da Companhia das Ilhas e Imprensa Nacional. Eu estou a cingir o vasto currículo do Vasco estes trabalhos mais em relação aos Açores, aos autores açorianos, porque senão ficaríamos aqui toda a noite. Dizer que quer o Vasco, quer o Pedro da Silveira têm uma qualidade. O Pedro da Silveira, não, como alguns saberão melhor do que eu, está longe de ser uma figura consensual, gerou muitos amores e muitos ódios. Há uma coisa certa que nós não podemos negar, é que foi uma personagem muito importante aqui para a ilha. Está muito ainda por descobrir, que o Vasco depois poderá falar melhor sobre isto. E quer o Vasco, quer o Pedro Silveira têm uma qualidade, que eu acho que é uma qualidade, que são pessoas que se preocupam, que se importam com as coisas, com a memória, e a cultura, em primeira instância, é sobretudo esta memória do povo que importa não esquecer. E não sendo especialista, eu comecei a ler o Pedro Silveira tardiamente, e realmente quando começamos a ler poetas ou escritores que são reconhecidos internacionalmente, e há escritores para todos os gostos, mas quando comecei a ler o Pedro da Silveira, há esta coisa que é uma pessoa que escreve sobre o mesmo chão, não é? Noutra época, o mesmo espaço, mas noutro tempo. E acho que é isso que importa nós percebermos de onde é que viemos, onde é que estamos e se calhar para onde é que queremos ir. E mais uma vez, não vou estender muito, quero agradecer mesmo a generosidade do Vasco por estar aqui, que me perdoou esta apresentação assim muito comprimida, e eu não estava mesmo à espera de estar nesta posição. Espero que procurem, quem tiver curiosidade. Tenho uma vasta obra para descobrir e muito obrigada por estarem aqui. Tudo o que é notícia é verdadeiro. De facto, eu tenho, nos últimos anos, muito por graça do trabalho com o Onésimo e também com o Jorge Couto, historiador açoriano, que é diretor da Biblioteca Nacional, com quem trabalho atualmente numa edição do Mapa da História de Portugal, fui-me aproximando cada vez mais da cultura açoriana e dos seus protagonistas em diferentes gerações. E acredito que há um grande trabalho a fazer para trazê-los outra vez às novas gerações. Há uma nova geração aqui nas ilhas que parece-me preocupada com esse diálogo intergeracional, como ocorreu recentemente nesse festival literário chamado Arquipélago, inclusive de homenagem a escritores mais idosos como o próprio João de Mel ou Humberto Freitas, e portanto estou muito contente de estar aqui e vou ler uma coisa talvez um pouco extensa, peço desculpa. Cheguei ontem, é a primeira vez que venho a esta ilha, estou um pouco de queixo caído pela beleza da ilha e da forma tão gentil como fui tratado
mas vou tentar ler o melhor possível. É para mim grande honra e um privilégio raro estar aqui hoje para vos falar de Pedro da Silveira. Uma grande honra, um privilégio raro e uma enorme vontade de aqui voltar, onde fui tão bem recebido. Os meus maiores agradecimentos, portanto, ao Sr. Presidente Luís Maciel e à Sra. Vereadora Vitorina Silveira, a Gabriela Silva, sempre proativa e generosa, e de uma maneira especial a Ana Monteiro, também ela grande entusiasta desta ilha e das suas gentes, que logo no dia seguinte a me ter conhecido em Ponta Delgada, faz quase um ano, me convenceu a retomar a minha atenção a Pedro da Silveira e a sua obra. Pedro Mendonça Silveira, que nasceu na Fajã Grande a 5 de setembro de 1922, fará em breve 100 anos, foi poeta e como poeta merece ser recordado em primeiro lugar. O seu livro, A Ilha e o Mundo, é uma obra central da literatura açoriana do século XX, criando até um antes e um depois histórico, como só se sucedeu com o mau tempo do canal Vitorino Mésio de 1944. Sem insularidade, confere à condição humana, onde quer que ocorra, uma especificidade que importa sublinhar e explicar, a dupla singularidade das flores como extrema ocidental do arquipélago e como ponta mais avançada da Europa, na direção da América do Norte, forneceu a Pedro da Silveira motivos adicionais para tornar a literatura uma forma sublime de identidade. Ainda que versos de A Ilha e o Mundo mereçam ter sido passados à pedra como foram uma bela homenagem ao poeta, Onésimo Almeida chamou ao poema Ilha o mais citado poema insular, um clássico portentoso, e por via dele a grande saga migratória para a Califórnia expandida de abundância, o extraordinário poema Saudação a Blaise Cendrars, incluído no seu segundo livro, Sinais de Oeste, de 1962, representa, do meu ponto de vista, a mais alta tentativa de desenhar a Ilha das Flores no mapa mundo da literatura. Fazendo um tributo ao poeta francófono de viagens, a quem chama mestre, e ao datar o poema Flores, de dezembro de 1949, Silveira colocou a geografia desta terra no centro do trânsito transatlântico e fez com Blaise Cendrars aquilo que Fernando Pessoa havia feito em 1915 com o poeta norte-americano Walt Whitman, as Irmandades Centenárias referidas no verso. Vou ler uma parte do poema. Desta ilha que tu, passando ao largo, um dia porventura contemplaste, curioso e comovido da sua solidão, de rochas pretas, úmidas, verdosas, e pequenos lugares onde as casas, quais navios varados, olham o mar a pedir caminhos livres infinitos, desta ilha que tu, no repartir-te inquieto pelos longos, como ela, humildes e calados, nunca no tempo errado certo dos teus dias andados, brevemente que fosses, de visita habitaste. Aqui onde nasci e te leio e me desvendas os segredos mais fundos do não visto e do visível revelado, grito o teu nome sobre as águas e no vento mais lestro, grito o teu nome e saúde, chamo-te, ó mestre, das descobertas impossíveis. E já no fim do poema, continua. Eu a teu lado, Blaise, a teu lado, ó meu amigo, a teu lado, ó meu mestre de assombros, a teu lado aqui, anónimo e perdido, neste fundo da ausência, gritando o teu nome sobre a água, ajoelhado na água, invocando o teu nome, dizendo, tocando o coto do teu braço bombardeado, Je te salue, bénis-moi, mon maître. Acho que este poema é absolutamente extraordinário e atrevo-me a sugerir que traduzam e mostrem este poema de Pedro da Silveira a visitantes franceses e suíços às flores. Está no livro Fui ao Mar Buscar Laranjas, edição do IAC, páginas 177 e 78. Também criou relações com gente de outro arquipélago português, à altura português, Cabo Verde, inclusive divulgando na imprensa açoriana trabalhos de alguns escritores associados à revista Claridade, que nas suas ilhas e época procuravam constituir-se enquanto literatura de expressão muito própria. Escreveu um relance da literatura cabo-verdiana no Comércio do Porto de dezembro de 1953, meses depois de uma breve notícia da literatura açoriana, a 28 de abril. Essa ideia de que escritores vivendo no meio do mar criavam uma literatura distintiva de quaisquer outras, como reflexo das suas modividências tão específicas, foi uma das suas batalhas, como se saberá mais e melhor lendo os ensaios de Urbano Bittencourt, reunidos pela editora Companhia das Ilhas, de Carlos Alberto Machado, ou da antiga e inesquecível Salamandra, de Bruno da Ponte.
A verdade é que, ao longo dos anos, Silveira tentou cativar editores portugueses e estrangeiros para essas literaturas. Em outubro de 2018, ressuscitei e comentei no Oceano Oriental um velho artigo que Pedro Silveira publicara no 1º de janeiro de março de 54, com o título Alfredo Luís, apontamento sobre o imigrante romancista das Ilhas das Flores. Home is a Island, de Alfredo Luís, estou agora a transcrever o artigo de Pedro Silveira, é o romance da gente humilde dos minúsculos povoados das pequenas ilhas açorianas do princípio deste século. Precisamente da gente de uma ilha, a das Flores, para a qual a imigração foi tudo. Faltava à literatura açoriana em vias de formação um documento como este romance de Alfredo Luís. Até hoje, nenhum ficcionista nos transmitira de forma tão flagrante a atmosfera expectativa, esperançada, que se vivia nas ilhas, após a aventura baleeira e o Gold Rush, quando o povo só enxergava um caminho, emigrar em massa. Homem do povo e fiel ao povo, Lewis viveu o fim dessa saga extraordinária do povo pioneiro dos Açores. José, o herói de Home is an Island, é um autorretrato do romancista. E toda aquela gente humilde da humilde beira, crisma da fanzazinha no romance, foi arrancada à vida vivida naquele ermo verde. Nasci ali perto, na Vajã Grande, e lá me criei a ouvir os derradeiros narradores das histórias que deslumbravam e encaminhavam a infância de Lewis. Se quisesse citar nomes, poderia, pela certa, identificar quase todas as personagens recriadas pelo romancista. Home is an Island, diz o romancista na sua autobiografia, é a primeira parte da história de José, os seus passos de menino ilhéu. Por agora, ficamos a vê-lo a caminho do porto da vila para tomar o vapor que levará até a América dos imigrantes cheios de ilusões. A adaptação ao viver nos Estados Unidos, as reações do verde nos ranchos e nas cidades agrícolas e industriais californianas será um motivo de outro romance complemento deste. Pena é que Lewis não possa dar-nos, já que não viveu e certamente não viverá, o romance do regresso à ilha. Já depois de publicado este meu artigo no suplemento cultural dirigido por Lamberto de Freitas e Alan Oliveira, fui encontrar no espólio de Pedro Silveira as provas tipográficas de um outro artigo que não chegou a ser impresso, mas é um extraordinário documento pelas informações inusitadas que contém. Notável de 2002 chama-se No Centenário de Alfredo Luís. Cito-vos alguns extratos. Sabia de Alfredo Luís, pelo que me contaram, e também por ler nos jornais que o meu tio Pedro da Silveira teve na Califórnia, em São Francisco e depois em Auckland, o Jornal de Notícias e o Jornal Português. E puderem ver, estudante policial em Angra, o manuscrito do livro de versos que ele, na Califórnia, mandou ao livreiro e editor Manuel Joaquim de Andrade e este tudo publicou, Lira Azul. Em Lisboa, desde a primavera de 1951, foi quando Pedro Silveira foi para viver para Lisboa, e após ficar em 2 pensões na zona do Chiado, instalei-me na calçada da Estrela, na pensão de uma pitoresca cabo-verdiana, Nhã da Luz Figueira, onde me deparou, na cômoda do quarto, a forrar-lhe um fundo de gavetas, uma folha do Diário Popular com uma das crónicas que semanalmente, às quintas-feiras, Vitorino Médio lhe dava. Ocupava-se de Alfredo Lewis e do seu romance Home is a Island, editado em 1951 pela prestigiosa editora nova-iorquina Rowland House. Imediatamente tratei de obter das Flores o endereço de Alfredo Luís, na Califórnia, e lhe escrevi, juntando à carta o recorte da crónica de Nemésio. A sua resposta não tardou, acompanhada de um exemplar do romance, e seguidamente, até cerca de 1960, trocámos outras cartas. O escritor, que sempre se manifestou nas que me escreveu, reconhecidamente lembrado do meu tio, foi-me mandando também poemas em português, nos quais evocava a fanzazinha e o seu tempo de rapaz. Alfredo Luís terá ido para a Califórnia, onde já tinha um irmão mais velho do que ele, 10 anos, em 1922. Trabalhou primeiro num rancho, no cultivo e colheita de batatas doces, mas não aguentou, era duro e tuberculoso, foi para um sanatório. Curado, mudou-se para São Francisco e empregou-se
ajudante de cozinha num restaurante a descascar batatas e lavar louça. Entretanto, continua a escrever, como desde antes de emigrar havia colaborado no Atlântico, no jornal chamado Atlântico. Agora mandava as suas prosas, versos também, aos jornais da colónia portuguesa da Califórnia, entre eles o Jornal de Notícias do meu tio Pedro, então editado em São Francisco. Meu tio reparou no que aquele colaborador escrevia, nas qualidades que demonstrava, foi procurá-lo, encontrando o avental e barrete na sua faina de descascador de batatas. Olhou e disse, mais ou menos assim, despe isto, põe o casaco e vem comigo. Daí em diante, a ocupação de Alfredo Leves, no Jornal de Notícias, foi a expedição aos assinantes, ao mesmo tempo que aprendia o ofício de tipógrafo e cooperava na redação. Não sei quanto tempo isso duraria, só que em seguida meu tio recomendou ao picuense Arturo Vieira Ávila, com quem o futuro romancista foi para Tolar, onde ambos redigiram o Lavrador Português, outro jornal. Da correspondência que troquei com Alfredo Luís, talvez uma dúzia de cartas minhas, não tenho agora nenhuma das que dele fui recebendo. Sucessivas mudanças de casa fizeram perdê-las. E também lá se foi o exemplar de Home is an Island, que levei a vários editores de Lisboa propondo-lhes a tradução e edição em português. Ficou-me com ele o escritor e editor Domingos Monteiro, da Sociedade de Expansão Cultural. Várias vezes lhe pedi que me devolvesse. Em vão, era muito esquecido. Em 1957, quando estava a realizar uma antologia de contos açorianos que me encomendara a Portugal Editora para a coleção Antologias Universais, quis incluir nele Alfredo Luís. Assim me disse nas suas cartas, assinando Alfredo Luís e com os seus textos num português com as particularidades de falar açoriano das flores. Mandou-me então 2 contos, tendo eu selecionado o que ficou intitulado Uma Batalha Perdida. A antologia é que não foi adiante, devido a que o editor, o Sr. Agostinho Fernandes, a certa altura se lembrou, estranhamente, de me impor e obtivesse nos Açores um subsídio. Claro está que disse que não podia tal. Nem sequer admitia que um livro meu fosse subsidiado pelo Estado Novo Salazarino. Assim, amigos comandantes, cada um no seu. Realmente, muitas vezes, nas coisas do Pedro de Silveira, há um certo tom que eu acho justo. Aqui é o caso. E conclui. Vai honrar-se com dignamente Alfredo Luís neste ano de centenário do seu nascimento, 2002, que, salvo erro, foi a 30 de abril, espero que sim. E que se assinale com uma placa comemorativa a humilde casa de onde veio ao mundo e cresceu no Pico Redondo. Quem honra, honra-se também. Outro grande escritor desta Ilha das Flores, para o qual a intervenção de Pedro da Silveira haveria de ser crucial, foi, como sabe, o poeta simbolista Roberto de Mesquita, 1271-1923, cuja obra ele organizou com zelo em 1972 para a prestigiada editora Ática, permitindo, por exemplo, que seja atualmente considerado e comentado em universidades estrangeiras como a de Turim. Ou mesmo seu irmão Carlos, ao qual dedicou na revista Mundo Português, publicada em Lisboa, a 8 de fevereiro de 1947, o artigo Carlos de Mesquita, ensaísta esquecido e poeta ignorado, nascido na vilazinha de Santa Cruz das Flores, em 1870, e falecido em Coimbra, em cuja universidade ensinou literatura inglesa em 1916. Uma vez mais e sempre, a ideia de fixar e dar a conhecer a literatura açoriana. Lê-se no parágrafo final. Quando Carlos Mesquita morreu, e por algum tempo depois, falou-se em trabalhos inéditos, entre eles a continuação do romantismo inglês, que chegara a ser anunciado como a aparecer na revista Instituto de Coimbra. Mas até hoje nada apareceu. Constou depois que os seus inéditos estariam em poder de Eugênio de Castro, que estaria encarregado de oportunamente os publicar. Igualmente se dizia que Afonso Lopes Vieira, também estudou em Coimbra, tinha alguns seus poemas inéditos. Não poderiam os herdeiros destes 2 escritores falecidos facultar a sua publicação? Esta preocupação constante em conhecer para conservar, com parecências evidentes com a biodiversidade ambiental que hoje tanto estimula e inspira, surge em muitos trabalhos de Pedro de Silveira. Surge, por exemplo, num artigo publicado no Boletim do Instituto Histórico
da Ilha Terceira, em 1999, sob o registro e análise da literatura de viajantes pelas ilhas açorianas, os Açores visitados, de Jorge Foster e o Conde Segur, a Ida Pfeiffer, que termina com volta a lembrar a necessidade de uma antologia, mas com qualidade. Surge também no artigo de julho de 78, no semanário O Diabo de Vera Lagoa, em que, um mês após a sua morte, evoca Jorge de Sena, um açoriano de Lisboa, como sublinha o título, e um guião indisfarçável no texto. Tive a oportunidade de dar a conhecer particularmente a Gilda Santos, brasileira, da Universidade, muito fiel, admiradora e estudiosa do autor de Sinais de Fogo, como documento admirável que ela logo publicou online em Ler Jorge Sena. Relendo-o hoje, admito e admiro, nele traços que poderíamos reconhecer com enorme facilidade ao próprio Pedro de Silveira. Lamenta-se que Jorge Sena morresse fora de onde nasceu. Não, senhores. Deixem ficar Jorge Sena de Santa Bárbara, que bem amou, lá no cemitério do Calvário, de onde se vê o mar e ilhas de fronte. Lá ele estará bem e, tenho a certeza, gostará de receber de vez em quando as visitas amigas dos luso-californianos que soube estimar e entender e lhe pagavam na mesma moeda. Gente simples e boa, poderá não ler a obra, mas soube entender, e agora, a ternura disfarçada da aspereza, aquele seu feitio insulano, de homem que sempre diz logo, sem rodeios acomodados, o que os da terra afirmam tantas vezes só dizem depois ou por dentro. Confere, não é? Mais adiante, e não menos incisivo e certeiro, não me sinto capaz, agora, de discorrer criticamente sobre o legado espiritual de Jorge Sena. Até porque a sua morte, embora esperada para mais cedo do que quando um homem não pode dar à vida, senão continuar vivo, me deixa como embaciado. Uma morte que, além do mais, vem quase em cima da outra de um grande filho das terras do meio do mar, Vitorino Mésio. O ano de 78 foi terrível. Morreram o Mésio, o Jorge Sena e o poeta Rui Belo em poucas semanas uns dos outros. E daí não me senti incapaz do discorrer crítico, que é coisa para frio. Aqui vai só como o vejo, lhe tomei o gosto à obra, insulada e jogada no mundo, mensagem que parece comparável à de Antero, como a do erudito Teófilo, como a de Carlos Mesquita, como a desses brasileiros também oriundos de ilhas açorianas, como Machado de Assis, Euclides da Cunha, Guimarães Rosa, ou Carlos Drummond de Andrade, ou Cabral de Melo Neto, como mesmo há desse, como criatura testável, mas como escultor assombroso, Jorge Luís Borges. Ele conseguiu sempre descobrir que essas pessoas tinham raízes açorianas, todos. Porque em todos reside, na obra que fizeram, superando diferenças de teor, algo que é a genuína marca de quem nasceu numa ilha e traz nas veias sangue provindo de uma ilha. Não sei como determinar esse sangue provindo de uma ilha e o que ele representa, embora gostasse muito de fazer. Mas Pedro Silveira, tendo nascido na Feijão Grande da Ilha das Flores, não demorou a fixá-lo, ao menos literariamente. Aos 31 anos apenas, novembro de 53, portanto, publicou em Ponta Delgada um colóquio em honra do menino Jesus, contando os trabalhos que passou a Virgem Maria e São José na ilha para Belém, elegido na Ilha das Flores por Pedro Silveira, que logo na primeira linha da apresentação considera espécie de veras raro no teatro religioso popular dos Açores. Na apresentação de apenas 3 páginas, identificamos o escritor contemporâneo erudito, digamos assim, todavia sabiamente atento à fortíssima literatura oral da sua terra, que o surpreendeu e que ele não quer ver perdida. Terei muito gosto em facultar um PDF deste auto de Natal a quem o quiser conhecer na íntegra, mas por ora fixemos nas palavras de Pedro. Recolhi-o, ou melhor, copiei-o, há bem 10 anos na Feijão Grande, Ilha das Flores. Nunca o representaram no meu tempo de menino. Os velhos do lugar que consultei sabiam esse colóquio de cor. Eram capazes de recitar, ponta a ponta, sem um engano, dizerem ainda, elevados, uma dúzia de romances e trovas. É natural que pelas décadas adiante, de geração em geração, esse colóquio se tenha ido adulterando. E naturalmente teria música própria, que não encontrei vestígios.
Esta versão é, por assim dizer, surgimento de duas versões. Uma manuscrita, datada de 1873, em meu poder, a outra impressa numa tipografia dos Estados Unidos, possivelmente da Califórnia. Esta tem 50 páginas de texto e é raridade bibliográfica. Deve ter sido impressa na década de 1880. O editor, o meu parente de nome António Joaquim da Silveira, poeta popular de inspiração amarga e, por vezes, satírica, fez-o imprimir para, com o produto das vendas, custear a sua passagem de regresso às Flores, onde nascera e onde se suicidaria em 1890. Opinaram algumas pessoas, a quem mostrei o colóquio, que não se trata de coisa popular. Será, na opinião lá deles, obra de frade franciscano no convento das Ilhas das Flores. Não contesto esta hipótese. O que é certo, todavia, é isto. Como obra anónima, integrou-se na literatura oficial, a literatura oral do povo. E há nele evidente parentesco, talvez devido à transmissão oral com a linguagem do camponês das Flores. E mais não sei dizer. O colóquio edifica, que o estudem os que quiserem e souberem fazê-lo. A literatura oral do povo da Ilha das Flores foi, de resto, preocupação antiga e perpétua do nosso querido autor, em trabalho de longo fogo, parte dos quais deixou inacabados e inéditos permanecem no seu espólio quase 2 décadas após o seu falecimento. Em 1961 publicou na Horta, no boletim do seu núcleo cultural, materiais para um romanceiro da Ilha das Flores. 25 anos depois, em 84, saiu com mais alguns romances da Ilha das Flores, a edição do Centro de Estudos Históricos e Etnográficos. No primeiro destes trabalhos, escreveu: quem tiver vindo a seguir, ou quem tenha seguido o excelente trabalho que são os cantares açorianos, coligido pelo poeta e folclorista, nado e criado na Fazenda Grande das Flores, Padre José Luís de Fraga, tem uma rua que eu vi ontem, nele se encontrará a confirmação do que acima afirmei quanto à riqueza da poesia tradicional nas Flores em anos ainda não remotos. Diria mais, essa poesia foi, e ainda é, do que dela resta, possuidora de características que bastante a singularizam no confronto com as ilhas mais chegadas à terra firme, numa tocada de insualidade açórica, porém, mantendo-se na acentuada feição arcaica. Romances que ainda estão de acordo perdidos em Portugal ainda poderiam ter sido recolhidos nas Flores nas primeiras décadas deste século com a sua música. De há 10 para 15 anos ouvi alguns, para mim controlados por pessoas idosas, dos quais noutras ilhas nem lembrança restava de se cantarem. E, uma vez mais, o juízo severo, porém justo. Mas deixem morrer os quantos florentinos e florentinas hoje tentões, e que ainda sobrevive estará irremediavelmente perdido. Um desses romances foi dito por Maria José Fragueiro, de cerca de 45 anos, analfabeta da Fazenda Grande, em julho de 43. Chama-se O Senhor Dom Gato. Estava o Senhor Dom Gato à sua porta assentado, calçando meia de seda e sapato envernizado, a sua casaca vestida e chapéu posto ao lado. Lhe chegou ali notícia que havia de ser casado, que a gata de 3 cores, filha do gato malhado. Logo ele, num contente, foi para a riba do telhado. Uma pulga deu-lhe um coice, caiu para baixo no chão. Mandou que chamassem um padre para o ouvir de confissão e para fazer testamento também o tambaleão. O que tinha para deixar a quem mais de estimação, 30 varas de linguiça, 2 frainhas e um capão. Como não se confessou que tudo era roubado, vá-se enterrar no quintal, não no enterrem sagrado, com a cabeça de fora e mais a ponta do rabo. Esta preocupação dele com a literatura popular, oral popular, tem uma inspiração muito evidente num outro trabalho que foi feito e que ele comentou, e que é exatamente, e muito importante, foi feito em 1924, José Leite Vasconcelos nas Ilhas de Baixo. José Leite Vasconcelos era um homem absolutamente extraordinário, que vem
na comitiva de continentais que vieram fazer um pé pelos Açores em 24, a convite de pessoas de São Miguel. E este homem fez este livrinho, uma parte é uma conferência, outra parte que foi escrito depois, e interessou-se exatamente por este levantamento dos romances da literatura popular aqui nestas ilhas. E penso que isso teve para o Pedro da Silveira um grande impacto, quer dizer, significar que num lugar tão extremo, tão isolado, as pessoas no seu trabalho, nas suas casas, com a família, podiam dar essa expressão, em alguns casos, acompanhada à música também, pudessem dar essa expressão. E nesse sentido, ele é um herdeiro direto dessa pessoa, mas também de outros, de Silva Ribeiro e de outras pessoas que ele considerava muito. E nesse sentido, penso que há um reconhecimento a fazer, porque o espólio que ele tem em Lisboa está carregado de coisas que ficaram por publicar e outras estão publicadas, mas nunca foram, em jornais nunca foram publicadas. Eu tenho aqui um inventário desse espólio, que não é bem um inventário, é um guia que eles chamam de guia preliminar. E assim, portanto, preliminar, mas já salta à vista certas coisas. Antologia do conto português moderno. 9 ou 10 séculos de poesia portuguesa. Antologia da poesia açoriana do século XX. 9 contos populares da Ilha de São Jorge. Contos açorianos. Contos populares dos Açores. Vida dos Marinheiros das Flores e do Corvo, por Manuel Lopes da Fanjanzinha. Pasta com provável fragmento do projeto de edição deste texto. E por aí fora. E sobretudo, ele fez um livro que eu não pude comentar aqui, e que é publicado em 77, que é uma antologia da poesia açoriana de vários séculos. Foi publicado pela editora Sara Costa, e é um livro muito importante, e até de alguma maneira terá sido, enfim, comentado, contrariado por outras pessoas, mas ele fez um levantamento na imprensa e nos escritos de muitas coisas que estavam... E sobretudo, cada texto é antecedido por uma nota biográfica das pessoas, que é uma antologia do século XVII em diante. Né? E esse livro foi publicado pela Sara Costa numa altura particularmente importante, era a altura da autonomia dos Açores, e ao mesmo tempo numa coleção onde há também livros do Adolfo Casares Monteiro sobre poesia portuguesa, etc. Ele esteve muito ligado ao meio do trial, também como tradutor. Ele foi o tradutor de Dom Quixote do Cervantes, traduziu também outros autores estrangeiros, sul-americanos também, deu pareceres para editoras, inclusive de livros do Garcia Marques. Ele era um leitor, porque nas editoras se chama um leitor, é uma pessoa que lê livros e recomenda se os livros devem ou não ser publicados. Há no seu espólio vários recibos de remunerações que ele recebeu por ter feito esse tipo de avaliação. E, portanto, o facto de ter tido esse protagonismo em Lisboa, ao mesmo tempo, ele nunca se esqueceu daqui, não é? Ele teve sempre esse laço. E aproveitava as férias que vinha cá durante vários anos, e alguns textos que aqui referi, ele diz, nas quinzenas de férias que ele fazia, ele estava sempre a inquirir os velhos, as pessoas idosas que tinham ainda essa tradição oral que ele queria registar e passar
a livro. Por isso é que eu digo que esta ocasião do seminário que se aproxima será uma ocasião verdadeiramente importante para pôr o Pedro de Silveira no seu devido lugar regional e certamente nacional e até internacional, porque ao mesmo tempo esse trabalho que ele fez com Cabo Verde, também fez no Brasil, foi correspondendo nas flores de uma revista de Santa Catarina chamada Sul, onde publicou e fez publicar autores daqui de Cabo Verde. A atividade cultural dele foi enorme. Quando veio o 25 de Abril, ele foi convidado para trabalhar na Biblioteca Nacional e foi diretor dos serviços culturais e de investigação. Eu era muito novo, tinha 15 e poucos anos, trabalhei lá dentro dele, era uma pessoa que sui generis do ponto de vista da sua apresentação porque bastava sempre a conversar com alguém, tinha sempre visto que a troca de informações, a troca de coisas era o seu ofício. Quando o seminário agora se apresenta para breve, eu penso que deveria haver um esforço, como a Ana bem disse, feito às várias mãos, para repor essa parte da obra do Pedro de Silveira, que não é a poesia, que a poesia foi compilada há pouco tempo, toda essa parte em que realmente a Ilha das Flores tem uma grande presença. Uma grande presença e penso que podemos todos contribuir para isso, cada um à sua maneira. As pessoas, provavelmente, muitos dos materiais que estão na Biblioteca Nacional deverão ser vistos e estudados por pessoas habilitadas para isso, mas acho que é talvez uma figura, enfim, de trabalho que possa ser uma espécie de laboratório em que as pessoas possam perceber se as coisas são ou não são originais, foram ou não utilizadas. Há um trabalho realmente intenso a fazer sobre isso e penso que as pessoas têm pessoas dedicadíssimas para fazer. Eu vou repetir esta palestra, acabando a melhor que pude fazer, no próximo sábado na Biblioteca de Angra do Heroísmo, e onde vou aproveitar também para conversar com a diretora e com o Nuno Costa Santos para vermos duas coisas que me parecem fundamentais. Por um lado, tentar captar recursos e, enfim, o interesse do Governo Regional para esta campanha que tem um certo trabalho que deve ser iniciada quanto antes. Por outro lado, também fazer com que a Biblioteca de Angra, que receberam os livros do próprio Pedro Silveira, milhares de livros dele, que vieram para cá, ficaram talvez nas caixas onde chegaram, poder trazê-los à luz, fazer uma exposição, gostaria muito de fazer uma exposição biográfica sobre ele e também, provavelmente, com o próprio Nuno, um documentário para a televisão que permitisse colocar o Pedro Silveira no seu devido lugar. É óbvio que para conseguirmos ter essa colaboração é preciso que se perceba mais do que até aqui a importância do Pedro Silveira no contexto cultural açoriano. Eu penso que é realmente uma das grandes figuras do século XX, não tenho nenhuma dúvida disso. E por outro lado também conseguir que aquilo que for feito possa chegar a diferentes gerações, através das escolas. Eu penso que há um ambiente possível de levar certas coisas às escolas. Acho que é muito importante interessar, tal como ele próprio fez, quer dizer, ele cresceu aqui num lugar isolado, mas percebeu que fazia parte de um mundo muito maior e tentou localmente, e não só localmente, relacionar-se e pôr toda a gente em comunicação.
Há uma parte que eu não referi e que também é muito importante. Ele viveu um período em Ponta Delgada e aí fez parte de um jornal chamado A Ilha, onde escreveu muito, também com uma geração de uma galeria chamada Gávea. Algumas dessas pessoas ainda estão vivas. O próprio Onésimo Almeida tem textos admiráveis sobre o Pedro Silveira. Ele próprio diz, num desses textos, que o Pedro Silveira terá deixado pelo mundo fora, por muita gente, uma série de cartas, correspondência dele pessoal, com coisas de interesse, com coisas de interesse para a memória dos Açores. Eu, nesta pesquisa, estive no Museu do Neorrealismo e estive a ver. Ele tem cartas para o Carlos de Oliveira, por exemplo, várias cartas do Carlos de Oliveira. Ele foi uma vez a Nápoles, escreveu-lhe um postal, a dizer, tenho de vir cá conhecer isto, e depois na parte do final do postal já estavam coisas de trabalho, coisas literárias que eles tinham de fazer. E mesmo em relação ao Nemésio, penso que também há muita coisa com o Pedro Silveira, que dá um enorme levantamento a fazer. Tenho muita pena que a Universidade dos Açores não tinha percebido, desde que foi criada, como também não percebeu em relação ao Rio Brandão, à viagem do Rio Brandão cá e muitas outras coisas, não percebeu a importância de chegar-se à frente e fazer esses trabalhos, pedindo que houvesse teses sobre o Pedro Silveira. É incompreensível, acho isso totalmente incompreensível num país, numa região que quer mostrar a sua identidade aos seus e aos outros. De alguma forma, é esta a situação, mas nós podemos tentar fazer o que nunca foi feito. A Ana não disse muito bem, mas eu por exemplo, eu fiz esse livrinho sobre o Rio Brandão e os Açores. Eu fiz uma compilação de tudo o que se escreveu sobre o Rio Brandão enquanto ele esteve cá nas ilhas e depois sobre o livro escrito nos Açores, escrito no continente. Fiz uma antologia dessa viagem dele e do livro, da importância do livro dele. E exatamente por isso, até aproveito para vos dizer, a primeira pessoa que falou sobre as Ilhas Desconhecidas como um livro que devia ser editado foi precisamente o Pedro Silveira. Ele escreveu nessas colaborações que tinha com os jornais do Porto, 1º de Janeiro, o 1º de Janeiro e o Comércio do Porto, ele escreveu um texto sobre as Ilhas Desconhecidas do Rio Brandão, dizendo exatamente que as Ilhas Desconhecidas do Rio Brandão lhe tinham dado uma percepção dos Açores como ele nunca tinha tido antes. Quer dizer, foi um escritor que veio, de fora, que veio cá e percebeu as ilhas melhor do que todos. E então ele descobri nessa pesquisa que, quando foi feita a primeira edição recente das Ilhas Conhecidas, logo também no final dos anos 70, pela editora Perspectiva e Realidades, do filho do Mário Soares, João Soares, há um prefácio do Pedro Silveira. Esse prefácio é exatamente o texto que ele tinha escrito 20 anos, quase 30 anos antes, no jornal. E, portanto, tenho a noção de que muito que ele escreveu em revistas, muitas revistas, muitos jornais, esse trabalho não está todo identificado, mas está em boa parte identificado. Ele escreveu na revista Colóquio e Letras da Fundação Gulbenkian variedíssimas vezes, e depois também escreveu um verbete, um longo verbete muito importante no Dicionário da Literatura Portuguesa, que ficou pela letra B ou letra A, e que, portanto, como ele escreveu sobre os Açores, teve a sorte de ser publicado, porque foi publicado com a letra A. E esse texto é um texto longo, é um texto de história literária muito longo e que mostra precisamente como ele tinha conhecimentos muito avançados sobre o que tinha sido escrito nos Açores ou sobre os Açores. E depois, quando morreu, antes de morrer,
deixou, a preocupação dele era tão grande que ele fez uma espécie de testamento para os outros, isto é, ele pediu, fez um testamento que está reproduzido também em livro, são 6 ou 7 páginas, que é um texto em que ele diz quais são os textos dos açorianos ou sobre os Açores que é preciso voltar a publicar e explica porquê. Portanto, eu não vos quero amassar mais, peço imensa desculpa esta parte final não ter sido escrita, sim, mas penso que terão ficado com uma boa imagem do que é que ele fez, como ele estimava esta ilha, estimava os Açores. Muito obrigado. Eu não sei como é que o Vasco faz e qual é o método que ele utiliza, mas ele tem um trabalho de arqueólogo e consegue escavar e está sempre a descobrir coisas muito interessantes e que nenhum de nós consegue perceber e consegue chegar lá. E, portanto, eu também queria referir o Urbano, que também é um amigo e uma pessoa que também tem feito um esforço para de certa forma é um herdeiro de ele próprio. Agora queria apresentar a próxima convidada desta noite. Foi convidada pela Câmara Municipal para fazer aqui um momento musical. A Nina Suleiman, que é uma francesa que reside há alguns anos na Ilha das Flores. É doutorada em Geografia Humana, também tem dedicado uma parte da sua vida também à causa ambiental, é uma agitadora cultural, tem feito trabalhos de meditação, yoga, dança, música, tem aqui uma associação, tem o Valzinho, que é um espaço dedicado às artes, que também já acolheu o Fringe, um festival cultural nos Açores, e também tem uma pessoa que viajou imenso e que também tem esta dimensão, tal como Pedro da Silveira, de a ilha e o mundo e pensar a ilha. Tem uma associação que se chama Reinventar Ilhas e tem contribuído também para refletir sobre o que é isto de viver numa ilha, mas também sempre com esta perspectiva de, tal como Pedro da Silveira, como já disse, a ilha e o mundo. E a Nina então musicou 3 poemas do Pedro da Silveira que nos irá apresentar em seguida. Muito obrigada mais uma vez. Tivemos um evento, o Pedro da Silveira e a Gabriela tinham desafiado para pôr um poema em música. E então, outro dia, obrigada a Vitorina e a Câmara por me convidar outra vez a apresentar esta música. E entretanto, ontem à noite pensei que era pouco, sou uma. E então tinha em casa uma recolha de poemas que a Gabriela tinha enviado e voltei a ler quase todos. E começou a ressoar de uma maneira bem diferente do que há 3 ou 4 anos, por ter mudado eu, provavelmente, certamente. E escolhi assim vários poemas que ressoaram mais comigo. É uma colheita assim, fui tirando várias partes. É muito intuitivo e espero ser fiel ao espírito do Pedro da Silveira e pus muito também do que sou nessas versões e portanto comecei ontem à noite a ensaiar isto, portanto é mesmo fresco. Vai haver umas partes improvisadas, de certeza. E vamos ver. O primeiro que escolhi faz parte de 4 motivos da Fajã Grande. E para mim simboliza quando me perguntam como que era a ilha antigamente. Essa sensação que o Pedro da Silveira também muitas vezes escreve uma coisa bem agora, pelo menos os poucos poemas que li, sente-se essa densidade, talvez.
O segundo é um dos 4 poemas da Antemanhã. O segundo, este que já tínhamos preparado uns anos atrás.
liberto talvez do sonho antigo de evadir-me. Não me perturbará mais a presença longínqua dos transatlânticos passando. Simples e natural, como canção de verso. Tão simples e natural, como canção. O terceiro poema do quatro poemas de ontem manhã. Do silêncio, a voz
passos. Há sempre um caminho aberto ao querer dos nossos passos. Há sempre um caminho aberto ao querer dos nossos passos. E o quarto que selecionei é Romance, número 3.